Eric, a paz do Senhor, tudo bem? Shalom Erra. Eu fiquei sabendo que você havia invocado a Torá ontem numa das questões da gincana. Eu achei bem nobre da sua parte, porque primeiro por saber qual é a fonte da Bíblia, né? A fonte da Bíblia é o original hebraico. Nós não temos essa dimensão como os muçulmanos têm, por exemplo, que o único livro aceito pela religião islâmica é o Alcorão no árabe. A versão hebraica e, por conseguinte, a cristã, considera o hebraico como Lahon HaKodesh, como a língua sagrada, porém admite a mesma Bíblia escrita em todos os idiomas do mundo. O Alcorão não. Tanto o livro quanto a língua são sagradas, e isso acaba trazendo uma unidade não somente cultural, mas espiritual muito grande, de modo que aquilo que eles acreditam, não existe nenhuma dúvida em relação a trechos sagrados, escriturísticos. Na Torá, nós temos a língua hebraica, porém no século I antes de Cristo, e muitos acreditam que essa foi a Bíblia que Jesus usou durante seu ministério, nós temos 70 anciães que traduziram do hebraico para o grego, porque o hebraico já estava sendo uma língua muito erudita, só sendo lida dentro do templo, e a língua koiné, ou língua franca, ou língua comum, seria o grego, né? O grego helenístico. E esses 70 anciães, eles traduziram do hebraico para o grego já a versão definitiva, os 39 livros do Antigo Testamento, do Tanakh, né? Tanakh, 3 sílabas, Ta, Na e Ki. Ta de Torá, Na de Nevim, os profetas, e Ki de Ketuvim, os escritos, Daniel, e os rolos de Jeremias, de Cantares, de Ruth, de Esté e Lamentações. Pois bem, como o cristianismo acabou aceitando as diferentes traduções, isso 500 anos atrás, porque São Jerônimo, ele traduziu, né, do grego e do hebraico para o latim, e ficou sendo usado durante toda a Idade Média até Lutero, a Bíblia latina, pelos padres da igreja, tanto na época da patrística até a época da escolástica, tendo como referências Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, e tantos outros, Pedro Abelardo, Isidoro de Sevilha, Cassiodoro de Sevilha, Santo Anselmo, todos os padres da igreja, os doutores da igreja durante a Idade Média usaram a mesma Bíblia em latim. O único problema é como não tinha impressora, como não tinha máquina de xerox, aquele que quisesse o exemplar tinha que copiar, e aí na cópia apareceram alguns erros de tradução do grego para o latim. E a partir de Lutero, 1517, que acreditava que a salvação era individual, e por isso a busca também pela palavra era individual, seria necessário ter a Bíblia vernacular, ou seja, em alemão, como Lutero começou a traduzir, em inglês, como St. James e Wycliffe traduziram, como a versão francesa, né, pelo suíço, pelo genebrino Jean Calvino,
e a nossa versão, que é a versão João Ferreira de Almeida, um padre de ascendência, depois ele virou pastor, de ascendência portuguesa, mas que nasceu na Holanda e desenvolveu seu ministério na partes da Índia, né, das Índias Ocidentais. Então, você fez muito bem em questionar se alguém teria a Torá e o que está escrito nela a respeito dos gigantes, conforme Bereshit, Vav, Dalet, ou seja, Gênesis 6 e 4. A minha versão, né, você vê aqui, está escrito Torá, tal, o Vav, o Reish e o Re, Torá. Daí você vê aqui o Nun, o Veit, o Yud, o Aleph, Yud e o Mem, que é ver Nevim, que são os profetas. E você vê aqui o Kof, o Tal, o Vav, o Veit, o Yud e o Mem. Mem na sua forma final, que é o Ketuvim, que são os escritos. Então aqui você tem a Torá, está escrito da direita para a esquerda. Você tem o Nevim, que são os profetas, e você tem o Ketuvim, que são os escritos ou os rolos. Uma curiosidade, o Nevim, ele está dividido em duas etapas. Os profetas Rishonim Nevim, que são os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias. E você tem os Aharonim Nevim, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Daniel é Ketuvim. Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas aarônicos, Aharonim Nevim, são que estão ligados ao sacerdócio levítico. Eles tinham parentesco com os sacerdotes da época, né? Lembrando que eram os escribas, fariseus e saduceus, que já começava a se desenhar aqui após o retorno do cativeiro da Babilônia. Então eles estavam ligados, né? Sabiam, alfabetizados à corte judaica, como era o caso de Isaías e Daniel, descendentes do rei Ezequias, parentes próximos dos reis, e os demais, como Jeremias, como Ezequiel, que eram sacerdotes por nascimento, mas Deus os escolheu para ser profeta ao longo de sua vida. E essa Bíblia, essa versão que eu tenho, você tem aqui o V. O V é sempre uma partícula de ligação, né? A conjunção V, que significa E. Você tem um Re, o Veit, o Rosh, o Resh, o Yud e o Tav, ou Tav. Habrit significa hebreu, ou hebraico. E aqui você tem Re, né, que é o Re não ligado, ele tem um som mais fraco, e o Re ligado tem um som mais forte. Re, Dalet, Si, Re novamente. Hadasha significa testamento, concerto. Então você tem um concerto, né, um novo concerto, que é o Habrit HaHadasha, que é o Novo Testamento. Esse testamento é feito pelo sangue de Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo. Essa Bíblia, então, ela tem essa divisão bem próxima à nossa. A Torá, ela é composta dos 5 primeiros livros, que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. O que significa? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os nomes, como nós estamos acostumados a ler ou a pronunciar, vêm do grego, né? Por exemplo, Gênesis significa genética, começo, princípio, início. Êxodo, sair para de algum lugar. Ex, saída. Odos, no grego, caminho, saída do caminho. Levíticos, né, em referência aí ao manual de instruções a respeito do culto. Levítico, representando, né, por resgate de todo o povo de Israel. O
Números, que é contado 2 censos, um no começo do livro e um no final do livro, no grego chamado de algoritmoi, e você tem um Deuteronômios. Deute significa novamente, né? E nomos significa lei. Então é quando Moisés ele repete a lei no 39º ano da saída do povo de Israel do Egito, uma nova geração. Eles iam entrar na terra prometida, em Canaã, não mais aqueles homens que saíram, mas os filhos deles, incluindo Moisés, Arão e Miriam, os únicos que já eram acima de 20 anos quando saíram do Egito e entraram na terra foi Josué e Calebe, por acreditarem em Deus. Lá em Números 13, quando eles voltam de espiar a terra, e os outros 10 falam que não iriam lutar, mas não iriam vencer porque havia gigantes na terra, mas que Josué e Calebe falaram que certamente nós iremos e prevaleceremos. Então a ira de Deus se assente sobre o povo de Israel, e ele decreta que os únicos acima de 20 anos que saíram do Egito e que vão entrar em Canaã são justamente Josué, da tribo de Efraim, e Oséias, filho de Num, né? Que depois Moisés troca o nome dele por Josué, e Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá. Pois bem, aqui você tem novamente Tavi, o Vav, o Resh e o Re, Torá. Vamos continuar aqui a leitura. Aqui você tem o Veit, o Resh, o Aleph, o Shin, o Yud e o Tav. Aqui está escrito Bereshit. Por que Bereshit? Porque eu falei o porquê dos nomes em grego, mas eu não falei dos nomes em hebraico. É a primeira palavra que aparece aqui, olha. Espera aí que eu vou ajustar a câmera. Bereshit. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamaim, segunda linha. Ve'et, Haaretz. No princípio, criou Deus, Elohim, os céus, Hashamaim, Vet e Haaretz, a terra. Então, os livros estão como a primeira palavra. Eles não tinham nome. Eles tinham... Qual é a primeira palavra que inicia o livro? Bereshit, significa começo. Por isso que em Êxodo está Shemot. Esses são os nomes dos filhos de Israel que saíram de Canaã e foram para o Egito. Shemot, nomes. Vaikra, que é Levítico, chamou Deus a Moisés. Vaikra Elohim et Moshe. Chamou Deus a Moisés. Vaikra é chamar. E Bamidbar, que é números, no deserto. E Devarim significa... Essas são as palavras, né? Devarim significam palavras. Então vamos aqui no Bereshit. A sua dúvida, né, dentro da Torá era justamente o capítulo 6, que é a 6ª letra do alfabeto hebraico. Aleph, Veit, Gimel, Dalet, He e Vav. Então vamos aqui para o Vav. E o verso, estou aqui, né, no Vav, no 6, e vamos procurar aqui o 4. Cadê o 4? Vamos lá. Está bem aqui embaixo. Quatro. Procurar. 4. Aqui, Você pode perceber que a primeira palavra do 4 é Re, que tem o Kametz Gadol embaixo, né, que é a letra A. Isso foi feito só no século V. Lembrando que quando a Bíblia ela foi escrita não tinha as vogais, os nekudots, né? Tinha apenas as seferes, as 22 seferes, que são as 22 consoantes. E eles entenderam no século V
que iriam perder a pronúncia se não colocasse esses diacríticos embaixo, representando as vogais. Né? Então você tem debaixo do Re o Kametz Gadol, você tem debaixo do Nun o Sheva, que transforma a letra numa vogal muda, né? E você tem no meio do Nun esse Dagesh, que é esse pontinho. Daí você tem a letra Fe, o P, dependendo, né? O P, o Fe, o F, se ele tiver o Dagesh no meio, ele vira P. Se ele não tiver o Dagesh no meio, ele vira F. E você tem um ponto debaixo do F que é I. São duas formas de escrever o I. Um ponto debaixo da consoante, e ali na frente, antes do M, você tem o Yud, que é uma consoante que representa a vogal I. Então, depois do Re, com o Kametz, o Nun, com o Dagesh e o Sheva, a terceira letra de trás para frente é o F, com o I embaixo, né? Daí você tem depois a letra L, que é o Lamed. Também tem o I embaixo, tem um pontinho embaixo. E lembrando que El, que é o nome de Deus em hebraico, por quê? Porque representa tanto o Re, que é o sopro, que é a primeira letra, quanto o Lamed, que é a única letra do alfabeto hebraico que tem um tracinho para cima, representando essa letra, apontando para Deus, apontando para o céu. Por isso a importância desse risquinho em cima do Lamed. E embaixo a letra I, repete o I com o Yud, e no final você tem o Men, na sua forma final, que é o Men, né? Então fica Ha-Ne-Fi-Lim. E o que significa Ha-Ne-Fi-Lim? Significa, foi traduzido para João Ferreira de Almeida, traduziu, uma das primeiras traduções dele. Ele termina de traduzir lá em Ezequiel 28, mas quando ele começa a traduzir, com a ajuda de um rabino, e também do latim, né, da Vulgata de São Jerônimo, uma das primeiras coisas que ele vai traduzir é esse trecho, dizendo sobre os gigantes da terra. E aqui você tem o Ha-Ne-Fi-Lim. Ha-Ne-Fi-Lim, continuando, Re, Yud, Vav, que é o Hayá, né? V, que é no, Aretz. Esse aqui é o Tsi na forma final também, que é esse Y ao contrário. Então é Ha-Ne-Fi-Lim, Hayá, V, Haaretz. Gigantes existiam na terra. Só esse trechinho aqui que eu quero destacar. Ha-Ne-Fi-Lim, Hayá, V, Haaretz. Tá bom? Então realmente no original hebraico está escrito que os gigantes na terra são justamente os Nefilim, que estavam sobre a terra, tá bom? Shalom, Deus abençoe, feliz ano novo para você e para toda a sua casa. Amém.